Isso. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos já finalizando, nossos estudos a respeito das parábolas de Jesus Cristo. E na última lição, é uma lição bastante importante, já meio que comentamos um pouquinho, logo no começo, na hora junto com o ministério. Ela se encontra baseada na parábola que o Senhor Jesus contou no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. O Evangelho de Lucas, segundo a perspectiva de Lucas, conforme a perspectiva de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. O Senhor Jesus ele vem contando a parábola do fariseu e do publicano. Então, Jesus também contou esta parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmo e por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, em longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, porque eu sou pecador. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo, ele dando seguimento alguns ensinamentos que ele estava fazendo ali para com aquele povo. E quando nós olhamos, primeiro, voltando lá para o versículo 9, nós começamos ali já a observar qual é o ponto-chave desta parábola que o Senhor Jesus Cristo ele quis dizer. Precisamos, muitas das vezes, entender o objetivo das parábolas. Quando o Senhor Jesus contava as parábolas, ele tinha por objetivo trazer uma lição. Então, quando nós vamos para o versículo 9, nós observamos qual que era o intuito do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o versículo 9 ele diz? Ele contou a parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos. Para alguns que confiavam em si mesmos. Se consideravam justos, o que eles faziam? Desprezavam os outros. Sabe, meus queridos, a primeira coisa que me chamou muito a atenção a respeito disso aqui é porque o Senhor Jesus Cristo, ele estava querendo trazer uma parábola, querendo trazer uma lição para as pessoas que se confiavam em si mesmos, pessoas orgulhosas, pessoas que tinham uma grande autoconfiança. E ele vem trazendo como exemplo a oração. Ele vem usando a oração como exemplo. E é mais interessante porque podemos dizer, não sabemos o tempo que passou, mas como está em sequência, a gente acaba dizendo, há uns minutinhos atrás, o Senhor Jesus Cristo acabou de fazer uma lição sobre oração. E ele não usou a oração como exemplo. Ele usou a figura de um juiz e uma viúva pobre. Mas agora aqui, para poder tratar sobre a autoconfiança, sobre o orgulho, o Senhor Jesus Cristo, ele usa o exemplo da oração. E a gente observa porque ele mesmo, no passado, lá no monte, quando ele estava ensinando, fazendo os outros, as pessoas que o cercavam, falando a respeito sobre como orar, ele simplesmente, vou somente ler rapidamente, creio que é um texto bastante conhecido pelos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele vem ensinando a respeito da oração, e a partir dali nós temos o modelo de oração que muitas pessoas conhecem, que é a oração do Pai Nosso.
E antes de ele chegar na oração do Pai Nosso em si, ele fala algumas coisas antes, que a gente pode observar que o que ele falou aqui, aconteceu aqui nessa parábola. Ele falou aqui no versículo 5, falando, e quando orarem, vocês não podem ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Pareceu muito bem com a figura daquele fariseu, da parábola, da outra parábola que ele contou, dele simplesmente falando, o fariseu subiu ao templo e lá em pé ele clamava, ó Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como esses outros que estão aí. Mas aí agora ele vem no versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. O Senhor Jesus Cristo estava aqui mostrando de que a nossa oração é o meio pelo qual nós nos expomos a Deus. Revelamos aquilo que está dentro do nosso coração a Deus. Eu tenho achado muito interessante, diante de alguns textos, alguns livros que tenho lido, e até mesmo alguns comentários, de alguns outros grandes pregadores da palavra de Deus, e que tem me chamado muita atenção, porque nós temos uma confusão muito grande, de acharmos de que o objetivo da oração é para nós alcançarmos aquilo que nós queremos. Eu vou orar para Deus porque eu quero alcançar tal bênção, eu quero alcançar tais objetivos, eu quero alcançar aquilo, eu quero alcançar aquilo outro, mas quando nós olhamos aqui para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando, quando nós olhamos para este exemplo aqui destes dois, a oração é um momento pelo qual nós abrimos o nosso coração para Deus sem maquiagem, sem querermos esconder nada. Então a oração deve ser um momento que muito mais vai nos edificar do que realmente fazer com que Deus anote algum pedido no seu caderninho, porque Ele já sabe aquilo que nós queremos pedir. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece muito bem os nossos anseios, Deus ele sabe muito mais antes de você falar, Ele já sabe o que você vai dizer. Às vezes nós achamos que orar é para Deus anotar no caderninho dele, falar assim, ele pediu isso, então vamos anotar aqui para deixar guardadinho para um dia acontecer. Mas a oração, por isso que não vamos entrar neste mérito, não é o objetivo do nosso estudo, mas quando a gente para poder ver o modelo de oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, a gente observa de que nós vimos nada ali de pedindo. Não, talvez o máximo, ele é o pão nosso, nos dai hoje, e o restante, me perdoa, livra-me dos perigos que me cercam. Mas quando nós paramos para entender passo a passo daquela oração, ela muito mais ensina ao nosso coração do que fazemos algum pedido para Deus. Ela tem muito mais a nos ensinar, a fortalecer no nosso íntimo de que o nosso Deus ele é santo, de que o nosso Deus ele é rei, de que o nosso Deus ele é soberano, de que todas as coisas acontecem conforme a sua vontade, seja na terra, seja nos céus. Então, somente esse objetivo, de muitas das vezes nos ajudar a lembrar de que a vontade dele vai ser feita, seja na terra, seja nos céus. Então, somente com o objetivo de nos lembrar de que todo dia ele nos tem sustentado. Então, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Todo dia ele tem te dado pão. Todo dia ele tem te livrado de tantos perigos. E é tão somente este o objetivo verdadeiro da nossa oração. Colocarmos diante de Deus as nossas petições, também. Mas eu entendo que isso acaba sendo mais secundário do que o objetivo principal. E aqui é interessante porque o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre coisas íntimas do ser humano. O Senhor Jesus Cristo está falando assim, olha, eu vou contar para vocês uma parábola, eu vou contar para vocês uma história, para poder abordar algo que está íntimo no seu coração. Que é o quê? É sua autoconfiança, é o seu orgulho. E ele usa então essa oração como este exemplo. E ele vem apresentando a figura do fariseu, aquele que se julgava perfeito,
piedoso, aquele que confiava diante das suas obras, dos seus atos. Fariseu, aquele que era muito religioso, que buscava seguir à risca ali todos os mandamentos, todas as ordenanças, em ajudar ao seu próximo. Mas como nós vemos em várias outras ocasiões, na maioria das vezes, o Senhor Jesus Cristo até o chamou como sepulcro, né, caiado, por fora, tão bonitinho. Quando nós vamos lá no cemitério, nós vemos aqueles túmulos assim tão bonitos, de mármore, todos ornamentados, tão lindos. Mas a gente sabe que se for abrir alguma coisa dali, só tem podridão lá dentro. E o Senhor Jesus Cristo chega a chamá-los disso, fazer essa comparação com eles por isso. E sabe, meu querido, neste momento que nós gostaríamos de trazer para nós, é entender que o objetivo dessa oração, desse ensino, é sobre confiar em si mesmo. No início fizemos a pergunta, o que te traz até aqui? Se talvez você parar para poder analisar, se alguém chegar e te fazer uma pergunta, falar assim, meu querido, você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que você é bom? Qual seria a sua resposta no seu coração? Vamos além. Se chegar e te perguntar, meu querido, você acha que você é merecedor da glória de Deus? Qual seria a resposta no seu coração? Quando nós olhamos para o Evangelho, uma das coisas que nós observamos é o Senhor Jesus Cristo mostrando para toda a humanidade de que não há um justo sequer. É o Senhor Jesus Cristo mostrando para toda a humanidade que não há, como os próprios apóstolos falaram ali mediante aquele sinédrio, não há dado entre os homens, nenhum nome no céu, na terra, em qualquer outro lugar neste universo, pelo qual que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Uma das coisas que podemos observar na mensagem do Evangelho, na mensagem de Cristo, é de que não há um justo sequer. Então, se nós pararmos e fazermos essa pergunta para nós mesmos, novamente, você é bom? Você é merecedor da glória de Deus? Jesus Cristo está falando, olha, eu preciso ensinar alguma coisa para vocês que se consideram justos. Eu preciso ensinar alguma coisa para vocês que estão confiando demais em vocês mesmos. É para nós essa mensagem. Às vezes nós sempre olhamos aqui e não nos colocamos no lugar desse fariseu. Às vezes sempre olhamos aqui, sempre procuramos jogar lá a imagem de um grande religioso que gosta de ditar regras, que gosta de sempre tentar mostrar a sua imagem. Mas às vezes nós fazemos igualzinho ele. Você está vendo? Olha lá, ele gosta de fazer aquele jeito lá, mas aí, eu não sou assim. Eu já sou diferente. Sem perceber, nós acabamos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque nós confiamos em nós mesmos. Eu sempre costumo citar, porque eu gosto da confusão que é feita nos versículos que são removidos da Bíblia, e que as pessoas gostam de usar ao seu próprio favor. Eu sempre gosto de citar o exemplo, bastante conhecido, no meio dos influencers aí da academia, né? Em que aconteceu um problema aí com um grande influencer aí, que trabalha com esses fisiculturistas e tudo mais, e que aí naquele meio daquele problema, ele usando, né, falando sobre como se alguém tivesse traído ele pega aquele versículo da Bíblia, né? Maldito o homem que confia no homem. Tá vendo? Eu passei por isso porque eu confiei em fulano. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Esse versículo foi usado completamente errado. Porque esse texto não está falando, maldito eu que confio em outra pessoa. Eu não devo confiar em outra pessoa, porque as pessoas são falhas. Então, maldito a pessoa que confia no outro. Mas o texto fala, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua própria força o seu braço. Então, maldito eu, homem, que confio em mim mesmo. Maldito seja eu que estou depositando a confiança em mim mesmo.
Porque eu estou colocando a minha força como aquela que vai determinar a minha vida, como se eu tivesse todas as rédeas da situação na minha mão, porque eu tenho poder, porque sou eu, a minha vida cuido eu, a minha vida controlo eu, a minha vida sou eu que dito, a minha vida sou eu que determino, a minha vida sou eu. Maldito seja aquele que confia em si mesmo. O Senhor Jesus Cristo está ensinando para a gente, está falando sobre as pessoas que confiam em si mesmas. Sobre as pessoas que confiam em si mesmas. E aqui a gente observa toda essa fala do fariseu e do publicano, que talvez nós utilizamos, cada um vai ter a sua própria fala. Não adianta, a gente pode pegar o exemplo do fariseu para poder traçar o estereótipo de um grande religioso somente na aparência. Mas talvez nós podemos pegar também e traçar qualquer outro tipo de figura de pessoas. Talvez pessoas que não têm tanto compromisso com igreja ou com religião, vivem a vida do seu jeito, da sua maneira de viver, mas está lá no fundo, mas eu pelo menos sou assim, mas pelo menos eu faço aquilo, mas pelo menos eu faço aquilo outro, não, mas pelo menos eu faço isso daqui, gente, então calma lá, não é bem assim não. Eu sou uma boa pessoa, porque pelo menos eu não sou igual um bandido que está lá, mas pelo menos eu não sou daquela forma, e nós vamos alimentando o nosso ego, vamos alimentando a nossa vida com pelo menos é isso, pelo menos aquilo outro, pelo menos aquilo outro. Então é interessante nós olharmos pela figura do fariseu, pela figura de um religioso, mas é interessante percebermos quantas outras tipos de figuras, tipos de pessoas estão falando a mesma coisa. Ó Deus, pelo menos eu não sou como fulano de tal. Olha o que ele faz, misericórdia. Eu sou diferente, graças a Deus. Quem já não falou isso? Graças a Deus eu sou diferente. Às vezes a gente vê a situação acontecendo, a gente vê às vezes a situação acontecendo próxima de nós, seja de nossos amigos, seja na nossa própria família. E às vezes a gente olha assim, eu não sou assim, graças a Deus eu não sou assim. Ó, grandes coisas, para Deus não faz diferença nenhuma. Às vezes nós temos o costume de olhar com a nossa própria ótica, nossa própria visão. Não sei se os adolescentes vão lembrar, mas teve um momento que nós fizemos, um comparativo mediante isso. Eu acho que, vou até aproveitar os adolescentes aqui, Jennifer, pode vir cá na frente, e Pietro, são vocês dois aqui, que vai me ajudar muito a gente entender um pouco aquilo que nós estamos falando. Pode ficar um do lado do outro de novo, assim. É isso aí. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que há uma diferença de altura, correto? Mas se um dia eu subir num prédio de 30 andares e olhar lá de cima do prédio de 30 andares, eu não vou ver nada diferente. Eu não vou conseguir enxergar diferença nenhuma. Mas aqui, com a nossa olhar pertinho deles, nós estamos vendo uma certa diferença. Obrigado. Pode sentar. A gente fez esse exemplo uma vez com os adolescentes, exatamente para a gente entender de que nós estamos olhando somente com os nossos olhos carnais. Nós queremos traçar diferenças, níveis de diferenças com os nossos olhos carnais. Mas Deus lá de cima, Ele está olhando e repetindo Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Todo mundo é igual perante mim. Não há ninguém que faça o bem. Lá do alto, é todo um monte de pontinho pequenininho. Lá de cima do avião, quando você está voando, você olha para baixo, você não percebe nem diferença, nem de prédio, mal, às vezes. Às vezes você está embaixo, você olha aquele prédio lá de não sei quantos metros de altura. Mas às vezes lá de cima, voando, você passa assim, você não vê nem diferença. E essa é a grande questão. Nós queremos olhar a vida com os nossos olhos. Nós queremos determinar o juízo das pessoas com os nossos próprios olhos. E muitas das vezes isso nos dá uma grande autoconfiança. E muitas das vezes isso nos dá uma grande confiança de chegar diante de Deus e falar assim, ah, Senhor, mas eu sou bom demais para estar aqui. Eu mereço estar aqui. Mas no fim das contas, quando a gente olha de que a oração que justifica alguém é a oração do publicano.
quando ele simplesmente batia no peito, no versículo 13, falando: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Sabe, irmãos, em vez de nós ficarmos olhando uns para os outros e procurarmos aonde que eu me destaco, em vez de eu ficar procurando a falhazinha do outro só para poder falar: ih, tá vendo, eu não sou assim. É hora de chegarmos diante de Deus falando: Senhor, eu sou pecador. Porque a palavra de Deus, ela é certa, ela é firme em dizer, quando o apóstolo João, escrevendo sua carta, ele falando assim: filhinhos, eu falo para vocês, por favor, não pequem. Mas se caso, algum momento vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. E ele vem falando um pouquinho antes, falando: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, diante dessa parábola, ele chega para o publicano, ele chega ali para aquelas pessoas e fala: vocês estão vendo o publicano? A única coisa que ele precisou dizer diante de Deus: Senhor, tem pena de mim, ó Pai, porque eu sou pecador. E isso que o justificou. Não foram as coisas maravilhosas, igual o fariseu falou que fazia. Talvez ele realmente fazia, talvez ele realmente, ele não era um roubador, ele não era adúltero, ele não era injusto. Talvez ele realmente jejuava, dava o dízimo. Talvez ele realmente fazia todas essas coisas, iam todo dia, ia direto na sinagoga para poder estudar e debater a palavra de Deus. Talvez ele realmente fazia isso tudo, mas sabe, meus queridos, por mais que ele fizesse tudo isso, ele ainda continuava sendo um pecador. Porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Então não adianta nós chegarmos diante do Pai, dizendo como se fôssemos, exaltando aquilo que nós realmente podemos fazer, porque isso, na verdade, é menos do que a nossa obrigação. Obedecer a palavra de Deus é somente a nossa obrigação. Isso não vai nos justificar de nada, isso não vai nos santificar de nada. É tão somente a nossa obrigação. E que possamos, cada um de nós, entendermos de que o que Deus quer é o reconhecimento de que somos pecadores. E aí o Senhor Jesus Cristo finaliza com outro versículo que é muito tirado, muito errado por este mundo. Eu falo novamente, porque às vezes nós mesmos acabamos usando de forma errada. Versículo 14. Versículo 14. Que nós mesmos podemos acabar usando de forma errada. Quantas vezes nós ouvimos quando alguém está passando por uma dificuldade, ou quando alguém está passando por alguma situação em que foi afligido ou foi perseguido, e a pessoa fala assim: não, mas tranquilo, porque os humilhados serão exaltados. Mentira. Não é isso que está escrito ali, não. Não é isso que está escrito na palavra de Deus, não. Não existe nada disso de os humilhados serão exaltados. E tem muita gente que está se agarrando realmente nisso. Tem muita gente que está passando dificuldade, que às vezes pensa que está passando por uma injustiça, e ficam repetindo isso da mesma forma, aguardando uma grande justiça divina para poder mudar toda a situação. Mas falam: não, pode ficar tranquilo, fica tudo tranquilo, que os humilhados serão exaltados. Mas não é isso que está falando, não. Tem muita gente que às vezes é humilhada, mas ela tem um coração orgulhoso demais. E eu vou te dizer que na maioria das vezes, aqueles que estão ansiando demais para ver o outro cair, pode ter certeza que é um sinal de um orgulho muito grande. Ser humilhado não significa que a pessoa é humilde. Mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha, não aquele que é humilhado, mas aquele que por livre e espontânea vontade faz igual aquele publicano, chega diante de Deus com o coração sincero, chega diante de Deus se derramando, falando: Senhor, eu não mereço o seu perdão, Senhor, mas eu sei que a sua graça está sobre mim, eu reconheço que eu sou um pecador, Senhor. Aquele que se humilha diante de Deus, este sim será exaltado.
Aquele que realmente chega diante da presença de Deus, esse sim será exaltado. E sabe de uma coisa? Não vai ser exaltado às vezes nessa vida não, mas para a glória eterna juntamente com o Pai. A maior glória de que este mundo sequer possa pensar ou imaginar, como o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais das coisas que sequer podemos pensar ou imaginar. Seremos exaltados com Ele em glória. E sabe, meus queridos, diante dessa parábola do fariseu e do publicano, que possamos olhar para a nossa vida e entender de que o objetivo dela está falando conosco. Assim, bem, calma aí, segura um pouco seu orgulho, segura um pouco o seu coração. Você não é melhor do que ninguém. Você não está sendo bambambam diante de Deus. Com tanta coisa que você está tentando fazer, se você está obedecendo a palavra, você está fazendo mais que a sua obrigação. Sabe de uma coisa? Se humilhe diante de Deus. Reconheça de que você é um pecador. Olhe para dentro de si e reconheça de que você é um pecador diante de um Deus santo. Diante de um Deus santo. E é isso que Cristo, logo no começo, Ele vem nos falando. É para nós, é para cada um de nós. É um alerta para a gente sempre ficar revisitando o nosso coração, revisitando a nossa mente, buscando entender sempre como está o nosso coração diante de Deus. Que Deus assim esteja nos abençoando, direcionando o Teu Santo Espírito, a Tua palavra na nossa vida. E que cada dia mais possamos estar sendo pessoas, nos derramando sinceramente diante dEle. Podemos fazer como Cristo falou lá em Mateus 6, fechando a porta do nosso quarto e simplesmente nos derramando diante dEle, reconhecendo aquilo que Ele é. E cada palavra dita seja um reforço ao nosso coração. Os judeus faziam isso muito, né? Eles sempre ficavam repetindo as palavras, repetindo os salmos, para reforçar na mente, reforçar na nossa memória. E muitas das vezes é isso que é o objetivo da oração. É você estar reforçando no seu coração de que o seu Deus está sob o controle de todas as coisas. É muitas das vezes você está reforçando no seu coração de que você é um pecador. É que muitas vezes você está reforçando no seu coração de que você precisa da graça e do perdão de Deus. É muitas das vezes você está reforçando no seu coração o confessar os seus pecados, dos seus anseios, das suas angústias, mas sabendo de que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.